Olá, professor Martim. Eu sou o aluno Wellerson Alves Santos e agora estarei fazendo a apresentação do seminário da matéria Princípios do Treinamento Resistido. Bom, eu escolhi esse artigo, que traduzindo o título ficou como Efeitos do treinamento resistido com repetições de tempo controlado versus repetições de tempo livre na massa muscular e na força de homens destreinados. Bom, o objetivo desse estudo foi comparar o efeito de repetições com tempo de execução livre e repetições com tempo determinado, né? Também foi pesquisado, né, se teria um efeito equalizar o volume ou não. Ou seja, são três grupos. Um grupo de repetições livre, outro grupo de repetições controladas e um grupo de repetições livres, porém com o volume equalizado. A primeira hipótese é que o grupo de repetições livres eles conseguiriam atingir um maior volume e com isso atingiriam maiores ganhos de força e de hipertrofia. Já a segunda hipótese é que não teriam diferença de ganho entre os protocolos, né, os grupos livres e o grupo controlado, se o volume estiver equalizado. Se e apenas se o volume estiver equalizado. Quanto à metodologia, foram selecionados 20 homens saudáveis, não praticantes de treino resistido e sem limitações físicas. Primeiro, eles foram familiarizados com o teste e 72 horas depois foi aplicado o teste 1RM. 72 horas após o teste também foi medida a área de secção transversa do músculo vasto lateral, né? No teste, eles realizaram o exercício de cadeira extensora. E esses 20 indivíduos, eles foram divididos em três grupos, como eu tinha dito. O grupo controlado, de repetições controladas, sendo 20 pernas, 10 dominantes e 10 não dominantes. O grupo de repetições livres, 10 pernas. E o grupo de repetições livres, porém com volume equalizado, para fechar o total de pernas. Quanto à frequência de treinamento, eles realizaram 2 vezes por semana durante 8 semanas. Ao fim de 4 e de 8 semanas, foram realizados novos testes de 1RM e, ao fim de todo o protocolo, foi mensurada mais uma vez a área de secção transversa do vasto lateral. E houve um tempo de descanso, né, 72 horas entre os últimos treinos, das semanas 4 e 8, e das análises, né, no caso da área de secção transversa. Quanto ao teste de 1RM, né, os participantes eles realizaram um aquecimento prévio, inicialmente na bicicleta ergométrica, cerca de 5 minutos, e depois fizeram 2 séries da cadeira extensora, porém com cargas mais baixas, cargas de 30% e 50%, respectivamente. Eles tiveram 2 minutos de descanso entre as séries de aquecimento, e então foi aplicado o teste de 1RM, sendo de 3 a 5 tentativas, com um intervalo de descanso de 3 a 5 minutos entre as execuções, entre as tentativas. E também foi dado um descanso de 72 horas entre os testes, nos indivíduos que precisaram realizar o teste uma segunda vez. Quanto aos protocolos, já do treino mesmo, eles sempre realizavam um aquecimento antes do treinamento. O exercício foi realizado, né, a cadeira extensora. O grupo livre e o grupo de repetições controladas, eles realizaram 3 séries até a falha concêntrica, sendo 70% de 1RM a carga, e com 2 minutos de descanso entre as séries. Já o grupo livre, porém com volume equalizado, eles realizaram também com carga de 70% de 1RM, com o mesmo tempo de descanso, porém o número de séries variou, porque os pesquisadores tentaram equalizar o volume comparado com o grupo de repetições controladas. Após 4 semanas, como foi realizado o teste de 1RM, então a intensidade ela foi reajustada com base nesse teste. E também foi calculado o tempo sobre tensão nos grupos livres, né? Ou seja, o número de repetições realizadas foi dividido pelo tempo total para a realização dessas repetições. Quanto ao tempo de execução, o grupo controlado, eles precisavam realizar repetições de 2 segundos na fase cêntrica e 2 segundos na fase concêntrica.
Já os grupos livres, os próprios indivíduos determinavam quanto tempo fariam cada fase, ou se fariam mais tempo em uma fase e menos em outra. As séries elas foram avaliadas por um mesmo pesquisador e para marcar o fim da série, o grupo controlado de repetições controladas foi quando o pesquisador viu que já havia uma incapacidade de manter o tempo de execução adequado, 2 segundos na excêntrica, 2 na concêntrica. E já para os grupos livres, foi quando foi detectada a falha muscular concêntrica. Quanto à equalização do volume, o artigo fala bastante sobre isso e cita também o volume load, que seria o número de séries multiplicado pelas repetições, multiplicado também pela carga. O grupo de repetições controladas, ele também serviu como uma espécie de grupo controle. Ele sempre realizava primeiro o protocolo e os pesquisadores mensuravam esse volume load. Com esse número em mãos, os pesquisadores aplicavam esse mesmo volume para o grupo livre, porém que tinha o volume equalizado. Eles precisavam realizar o mesmo volume do grupo com, né, das repetições controladas. E as repetições desse primeiro grupo com foram determinadas pelos pesquisadores partindo de 70% de um RM. E, como eu disse, né, o valor atingido por esse primeiro grupo foi usado como referência para a perna contralateral do grupo livre, porém com volume equalizado. E já nesse grupo livre de volume equalizado, as séries elas foram interrompidas assim que o volume load do grupo com foi alcançado. Por isso que às vezes são 2 séries ou 3 séries, às vezes menos repetições, porque eles tentaram ao máximo equalizar esse volume. Agora olhando uma análise estatística, né? O tempo sobre tensão, aqui essa primeira coluna, do grupo de repetições controladas, eles tiveram um tempo sobre tensão de 4 segundos, 2 na concêntrica e 2 na excêntrica, realizaram cerca de 24 repetições por série, na média, né? E o volume load ficou ali entre 20.401 quilos. Já o grupo de repetições livres, porém com volume equalizado, tiveram menos tempo de tensão no músculo em cada repetição, ali uma média de 1,7 segundos. Eles realizaram repetições bem próximas ao grupo de repetições controladas, 24,5 em média, e o volume load também foi muito próximo, 19.512 quilos. Ou seja, a gente percebe que essa equalização do volume ela foi bem precisa. Já o grupo de repetições totalmente livres, eles tiveram tempo sobre tensão também muito próximo ao grupo livre, porém com volume equalizado. Porém, eles realizaram mais repetições. E isso causou um volume load final bem maior, bem mais expressivo do que os outros dois grupos. E quando a gente observa ao final das 8 semanas, né, do protocolo, todos os grupos aqui antes e depois, a gente percebe que ao final do protocolo eles tiveram ganhos de força máxima, né, no teste de 1RM, e foram ganhos também bem similares, apesar dessas diferenças de tempo sobre tensão, de repetições e do volume load final. Quanto à área de secção transversa, também a gente percebe que o antes e depois, todos os grupos tiveram aumento nessa área de secção e também foi um aumento bem próximo. Quanto à discussão, né, dos próprios autores do artigo, eles viram que os grupos self e o grupo com, eles foram igualmente efetivos para ganho de massa muscular e força, né, independente do volume load. O grupo livre ele teve um volume load maior, porém os ganhos de massa muscular e força foram muito, muito próximos. Aqui aproximadamente entre 10 a 14% de força máxima e hipertrofia de 7 a 10% em todos os grupos. O grupo livre, ele realizou mais repetições e teve um volume load maior, porém os ganhos de força e hipertrofia, como eu tinha dito, eles foram muito similares aos grupos controlado e o grupo livre com volume equalizado, o que contradiz a primeira hipótese do estudo, de que se eles tivessem um volume load maior, eles também teriam mais ganhos de força e hipertrofia. E aqui eu coloquei essa questão,
porque muitas pessoas imaginam, né, que um volume load maior vai me proporcionar maiores ganhos, mas com esse estudo a gente pode perceber que o volume ele é uma variável importante, porém ela não é determinante em um protocolo de treinamento. E o estudo ele sugere que existe um limite, né, de dose e resposta, de volume load e hipertrofia, e que se você ultrapassa esse limite, você pode até mesmo passar ao invés de ganhar, começar a ter perdas, né, que não é interessante. Os autores também discutindo, eles entendem que uma ausência no controle de repetições não afetou os ganhos de massa muscular e hipertrofia, porque todos os grupos foram ali bem próximos. Quando um protocolo exige o estímulo até a falha, não nos faz necessário também manipular o tempo entre as repetições, porque ao final viu que isso não gerou ali nenhuma diferença absurda, né, alguma diferença estatística entre os grupos. Cargas moderadas, elas também podem dispensar essa manipulação de duração de repetição, até mesmo antes da falha concêntrica, mas ali sempre tentando chegar à próxima falha concêntrica, né? Como foi o grupo livre do volume equalizado, que eles tiveram uma interrupção assim que alcançou um volume load ideal. E possivelmente o grupo livre foi o que apresentou uma maior fadiga muscular por conta dos números de repetições e também do tempo sobre tensão da musculatura. Algumas limitações do estudo. Os autores reconhecem que o efeito de educação cruzada, né, ou seja, se eles tivessem treinado apenas uma perna e aí avaliasse os ganhos da outra perna, não pôde ser mensurado porque ambas as pernas passaram no protocolo. Apenas indivíduos destreinados foram incluídos, então esses resultados eles não podem ser aplicados para indivíduos treinados. E fatores intrínsecos, né, de cada um, as individualidades de cada um também não foi considerada nos resultados finais. Não houve também limitações quanto à dieta, eles apenas recomendaram manter uma dieta saudável e manter durante o protocolo. Não foram consideradas possíveis diferenças entre as pernas dos próprios participantes, né, se uma perna era mais desenvolvida que a outra ou não. E o tempo sobre tensão, ele aumentou no protocolo livre, né, ao longo das séries. E também apenas um exercício foi utilizado para análise desse estudo. E quanto às conclusões, a gente pode perceber que não se faz necessário utilizar o controle entre cada repetição, ali bem rígido, dentro de um protocolo que visa ganhar massa muscular e força em homens destreinados, né, que podem ali ser pessoas iniciantes na musculação. A gente percebe que isso não é tão necessário nessa primeira etapa. O maior volume também, ele não necessariamente está associado a maiores ganhos musculares, e também controlar a duração das repetições não se faz necessário até mesmo em volumes mais baixos, mas sim ali tentar atingir a falha concêntrica do exercício. E, bom, aqui ao final a referência bibliográfica do artigo apresentado, e também coloquei aqui uma brincadeira aqui no final, mas queria agradecer ao professor porque, apesar de ser um ensino remoto, eu aprendi bastante dessa matéria. Eu tenho muito pouca experiência de treinamento resistido, treinamento com peso, vivência de academia mesmo, mas para mim foi uma ótima matéria, pude aprender muitos conhecimentos e agradeço ao professor por tudo que o senhor proporcionou para nós ao longo do curso. Então é isso, obrigado.